Galera, beleza? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nessa fria segunda-feira em Minas Gerais, falando sobre a seleção dos Estados Unidos, né, cara? Ontem os americanos realizaram seu último amistoso antes da Copa do Mundo e vou te falar, hein? Que amistoso fantástico que tivemos ontem entre Estados Unidos e Alemanha. Que jogo espetacular e que virada da seleção dos Estados Unidos, né, cara? Os Estados Unidos chegou no quarto período perdendo por 16 pontos e conseguiu uma baita virada e venceu a Alemanha por 99-91. Nesse vídeo eu irei comentar sobre o jogo, né, dar os meus pitacos sobre a partida. Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like, caso ainda não tenha deixado, e também vou pedir para você se inscrever no canal, que ajuda muito no crescimento do projeto, fechou? Então, dessa moral, deixa o like, se inscreve e bora falar sobre este amistoso que rolou em Abu Dhabi, né? A seleção americana fez aí um tour nessa preparação, viajou para a Austrália, para a Espanha e terminou, né, a sua preparação em Abu Dhabi e foi um baita de um jogo, cara. Que jogo fantástico. Bom, os Estados Unidos começaram o primeiro quarto muito bem, tá? Começou o primeiro quarto bem pra caramba, dominando na defesa, o JJJ trancou o garrafão, foram 2 blocos em menos de 3 minutos, foi algo impressionante. E no ataque, a seleção americana matou muita bola do perímetro e chegou a abrir 15-7 nos primeiros minutos. Só que, aos poucos, a Alemanha foi gostando do jogo, a defesa por zona da Alemanha começou a funcionar, começou a encaixar. O Dennis Schroeder criou muito no ataque, é impressionante como o Dennis Schroeder joga bem pela seleção da Alemanha. E a Alemanha conseguiu terminar o primeiro quarto, deixando o jogo empatado, né? O jogo terminou empatado no primeiro quarto. E no segundo quarto, a Alemanha dominou, tá? A Alemanha dominou o segundo quarto, né? Se impôs no jogo, foi muito bem no ataque com Franz Wagner, com Schroeder, criou bem no perímetro, achou boas infiltrações e na defesa, a Alemanha parou os Estados Unidos. A defesa por zona da Alemanha funcionou super bem, desacelerou o ataque americano e isso é algo que o Steve Kerr tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Porque toda vez que o adversário desacelerou a seleção dos Estados Unidos e forçou os americanos a jogarem mais na meia quadra, a seleção teve um problema, sabe? A Espanha fez isso, isso e gerou dificuldades. Então, esse é um ponto para o Steve Kerr prestar atenção. Ele falou nessa semana que as principais fraquezas dos Estados Unidos são os rebotes e os turnovers, só que eu também tô percebendo uma certa dificuldade dos Estados Unidos em lidar com defesas por zona, em lidar com defesas que desaceleram o ataque americano. Quando os Estados Unidos não tem quadra para correr, quando não consegue, sabe, atacar em transição, o time tem dificuldade. E a Alemanha conseguiu gerar essa dificuldade, dominou o segundo quarto e foi para o intervalo vencendo por 10 pontos. Só que a vantagem chegou a ser de 12. Realmente a Alemanha dominou os Estados Unidos. Na volta do intervalo, a Alemanha seguiu muito bem, seguiu superior. Dennis Schroeder brilhou no terceiro quarto, brilhou. A Alemanha chegou a botar 16 pontos de vantagem no terceiro quarto. A seleção americana estava com muitos problemas, estava perdida, não estava conseguindo fluir, até que faltando uns 3 minutos e meio, o Steve Kerr pediu um timeout e aí as coisas melhoraram para os Estados Unidos. Depois do timeout, a seleção americana reagiu, né? O Haliburton engatou uma sequência de 3 bolas de 3 seguidas que colocaram os Estados Unidos de volta no jogo. O Anthony Edwards também apareceu muito bem,
mas muito bem mesmo. Impressionante como o Anthony Edwards pontua fácil no basquete FIBA. É impressionante. E os americanos começaram a pressionar a seleção da Alemanha, que não soube lidar com essa intensidade dos Estados Unidos. E os americanos terminaram o terceiro quarto perdendo por apenas 4 pontinhos. E aí, quando os comandados do Steve Kerr sentiram o cheiro de sangue, aí ferrou. Aí ferrou, meus amigos. Os Estados Unidos começaram o quarto período amassando a Alemanha ficou sufocada pelo ritmo americano. Na defesa, JJJ, Bob Portis trancaram o garrafão. A Alemanha não achou nenhuma infiltração. E no perímetro, a Alemanha não conseguiu se criar, porque toda vez que tentou movimentar a bola, ou Anthony Edwards roubava a bola, ou era o Tyrese Haliburton. Inclusive, esses dois jogando juntos, que coisa linda de se ver, hein? Haliburton e Anthony Edwards juntos ontem, cara, destruíram a Alemanha, sabe? Os Estados Unidos pressionou, e faltando 5 minutos, o Anthony Edwards matou uma bolaça de 3 na transição, que empatou o jogo. A Alemanha pediu timeout e depois do timeout, o Anthony Edwards liderou uma run de 12-0 para os Estados Unidos, que acabou com a partida, né, cara? No final, a seleção dos Estados Unidos conseguiu a virada, venceu por 99-91 e encerrou a sua preparação para a Copa do Mundo sem perder nenhum jogo. Destaque da noite, Anthony Edwards. 34 pontos e 4 bolas de 3 para o Anthony Edwards. Assim, individualmente, o Anthony Edwards foi o jogador que mais se destacou nesse pré-copa, considerando todas as seleções que fizeram amistosos. O Anthony Edwards foi o grande destaque individual. A facilidade que esse moleque tem em pontuar no basquete FIBA é impressionante, cara. Porque o basquete FIBA permite um pouquinho mais de fisicalidade, permite um pouquinho mais de contato. E o Anthony Edwards tá adorando usar isso. Cara, 34 pontos. Foi surreal a forma com que ele botou o time nas costas. Impressionante. É a mística do número 10, né? A mística do número 10 da seleção dos Estados Unidos é impressionante, né? É Anthony Edwards, é Kyrie Irving, é Kobe Bryant. Surreal. Surreal. Foi o grande destaque da noite. Todo mundo ficou maluco com o Anthony Edwards. Né? O Kendrick Perkins, que é que critica todo mundo, morreu de amores pelo Anthony Edwards ontem, só pra vocês terem noção de como que o Anthony Edwards foi mágico. Até o Kendrick Perkins elogiou o cara. Foi impressionante, só que ele não foi o único destaque. O JJJ, o que esse cara trancou o garrafão ontem, brincadeira, 6 tocos. 6 tocos. Sendo que 2 foram no clutch time. Foram cruciais para a virada dos Estados Unidos. Haliburton, como eu gosto do Tyrese, hein? Como eu gosto do Tyrese. Além dele ter metido aquela sequência de 3 bolas de 3 seguidas no terceiro quarto, que botaram os Estados Unidos no jogo, ele meteu 16 pontos, cara, vindo do banco. Cara, joga muito o Tyrese, hein? Joga demais. Ontem, esse amistoso de ontem serviu, né, para mostrar que os Estados Unidos conseguem reagir, sabe? É uma seleção que consegue se adaptar ao adversário, consegue se adaptar a adversidades. Pô, no terceiro quarto, os caras estavam perdendo por 16 pontos, cara. Buscaram uma virada e terminaram vencendo por 8. Ontem, esse amistoso serviu para mostrar o poder de reação dos americanos. Realmente foi impressionante. Mesmo com a derrota, agora falando sobre a Alemanha, mesmo com a derrota, a Alemanha mostrou muita coisa boa. A defesa por zona da Alemanha funcionou super bem. O ataque com Schroeder, com Wagner, funcionou bem pra caramba também durante a maior parte do jogo. É que no quarto período não teve o que fazer, né? Os Estados Unidos pressionaram tanto que não teve o que a Alemanha pudesse fazer. Mas enquanto a Alemanha
tava ditando o ritmo do jogo, cara, as coisas funcionaram bem demais. Deu pra ver muita coisa boa. Muita coisa boa. O Schroeder, 16 pontos, 10 assistências. O Schroeder FIBA é impressionante. É impressionante. O Dennis Schroeder, da Alemanha, é titular na maioria dos times da NBA. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Franz Wagner, 17 pontos, 10 rebotes. O terceiro quarto do Franz Wagner foi muito bom. Foi muito bom. O irmão dele, né? O Mo Wagner, também foi bem durante a maior parte do jogo. Então, mesmo com a derrota, a Alemanha mostrou que vai brigar. Que vai brigar, que vai incomodar. Foi a seleção que gerou mais dificuldades para os Estados Unidos. A Espanha teve bons momentos contra os Estados Unidos, só que quando a seleção americana botou seu ritmo, dominou e conseguiu abrir uma boa vantagem, a Alemanha chegou no quarto período vencendo o jogo. Então a Alemanha foi a que mais gerou dificuldades, então deve sim ser uma pedra no sapato de uma galera na Copa do Mundo. E o pré-Copa inteiro da Alemanha foi bom, sabe? Os amistosos foram bons. A Alemanha fez um baita jogo contra o Canadá, inclusive, um baita de um jogo. Então, mesmo com a derrota, a Alemanha mostrou muita coisa boa e gerou muita dificuldade. Gerou muita dificuldade e meio que deu o atalho, né? Deu o caminho para quem quiser vencer os Estados Unidos. É ter uma boa defesa por zona e desacelerar o ataque americano. Esse é o caminho. A chave para vencer os americanos é tirar o espaço. É não dar quadra para os americanos correrem. A Alemanha fez isso no segundo e no terceiro quarto e abriu vantagem. É que no quarto período não aguentou. Não aguentou. Mas quando fez isso, teve vantagem. Então a Alemanha deu o caminho. Agora, se alguma equipe vai conseguir fazer a mesma coisa e fazer a mesma coisa durante todo o jogo, aí são outros 500. Mas a Alemanha deu o caminho aí para quem quiser vencer os Estados Unidos, né? Bom, excelente vitória dos americanos. Como eu disse, último amistoso. A gente só vai voltar a ver, né, os comandados do Steve Kerr em quadra na Copa do Mundo. Né? A Copa começa no dia 25 desse mês, então anota aí na sua agenda. E se inscreve no canal, porque eu irei fazer uma cobertura completa da Copa do Mundo. Então eu irei falar sobre todos os jogos, sobre todas as rodadas, sabe? Aquela análise da rodada que eu fiz temporada passada na NBA, todos os dias, falando sobre todos os jogos, eu vou fazer a mesma coisa para a Copa. Então se inscreve no canal para não perder. E é isso, né, gente? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.